Olá, eu sou a doutora Rihanna, cirurgiã dentista, e hoje eu vim aqui falar com vocês sobre o bruxismo. O bruxismo, ele é um hábito parafuncional que inclui o ranger ou apertar dos dentes, ou ambos, ao mesmo tempo. O bruxismo, ele existe na verdade de dois tipos. A gente tem o bruxismo noturno, que é aquele que ocorre quando a gente está dormindo. Geralmente o paciente não percebe que está realizando os movimentos, né? E o que acontece é que ele pode acordar com dor na região facial, muitas vezes sensação de cansaço, de peso na mandíbula, ou podem ocorrer alguns efeitos, como desgaste dos dentes, sensibilidade nos dentes, retrações gengivais. Tudo isso pode ser percebido pelo paciente ou pelo dentista na consulta, ou pelo relato do companheiro. Muitas vezes ouve o barulho, né, do paciente rangendo os dentes durante a noite, e aí isso acaba incomodando e ele acaba relatando isso. E também nós temos o bruxismo em vigília, que é aquele bruxismo que ocorre durante o dia. Muitas vezes ele vem como apertar dos dentes, né? A gente pressiona os dentes fazendo alguma tarefa e a gente também muitas vezes não percebe que está realizando esse apertar dos dentes. Então o bruxismo ele pode ser o ranger ou apertar dos dentes, ou ambos, né? E pode ocorrer durante o dia ou durante a noite. E o que acontece com o bruxismo, na verdade? Não existe um tratamento definitivo para bruxismo e nem uma causa específica. A causa do bruxismo, na verdade, ela é multifatorial. É um conjunto de fatores que leva a pessoa a fazer esse apertar ou ranger dos dentes. E como não existe uma causa específica, também não existe um tratamento específico para isso. O que a gente consegue fazer é minimizar os efeitos deletérios do bruxismo. Então, quando a gente vai tratar esse paciente, ele nunca vai deixar de ranger ou apertar os dentes, mas a gente consegue diminuir isso e, principalmente, a gente consegue diminuir os efeitos negativos que o bruxismo traz para a região orofacial, que são efeitos de dor de cabeça. Muitas vezes pode ser relatado dor na região frontotemporal, principalmente no período da manhã ou acordar. Desgaste dos dentes, né, que pode ser excessivo ou não, perda de guia canina, abfrações dentárias, sensibilidade dentária, dor muscular nessa região da face, né, principalmente aqui, cometendo uma masseter, que é essa região aqui desse músculo, e temporal. Então ele traz alguns efeitos negativos aí. Também pode levar a dor nas articulações temporomandibulares, né? Para quem quiser saber um pouquinho sobre articulação, já tem um outro vídeo no canal e no Instagram sobre isso, né? Bem resumidos os vídeos, mas tem falando um pouquinho. Quem tiver dúvida pode mandar pergunta para mim diretamente. Então, como que a gente consegue conter esses efeitos do bruxismo? Na verdade, é um conjunto de tratamento. Muitas vezes envolve mais do que um profissional. Muitas vezes a gente precisa da ajuda do médico, do psicólogo, do psiquiatra, do terapeuta, do fisioterapeuta. Mas, no geral, na parte odontológica, como a gente consegue tratar? Existem dois tipos de tratamento que a gente pode estar realizando, tá? Um e o mais conhecido é o uso da placa para o bruxismo, né? Vou mostrar aqui uma plaquinha para vocês. Tem aqui uma plaquinha. Então a gente tem essas placas que a gente utiliza. Na verdade, são chamadas de placa, mas ele é um dispositivo que a gente utiliza, tá? Dispositivo oclusal que a gente utiliza para conter os efeitos deletérios do bruxismo. Então, essa placa ou dispositivo, né, ela deve ser muito bem executada, muito bem confeccionada. Ela é individualizada para cada paciente, gente. Ela tem as marquinhas aqui dos dentes, ó. Então, cada paciente tem uma placa única, tá? Ela tem alguns critérios que a gente utiliza para fazer essa placa, para instalar essa placa, para ela funcionar da melhor forma para o nosso paciente, mas ela é individualizada. Então, aquelas placas que você compra prontas, pré-fabricadas, pré-moldadas, geralmente elas não têm um resultado satisfatório. Então, o que essas plaquinhas vão fazer? Basicamente, elas vão proteger os nossos dentes, proteger a nossa musculatura e proteger a nossa articulação contra os efeitos do bruxismo. Você não vai deixar de ranger e nem de apertar os dentes porque está utilizando a placa, mas você vai proteger toda essa região orofacial que pode ser prejudicada pelo bruxismo, tá?
Então, cada placa é individualizada, cada placa é única, tá? E deve ser feita sob medida para cada paciente. E a gente tem também a toxina botulínica, que a gente utiliza em alguns casos específicos e muito bem indicados para diminuir a atividade muscular. Então, quando esse paciente ele tem uma hiperatividade muscular muito grande na região, quando ele sente dores, ou quando ele está fazendo algum tratamento que impossibilita ele de usar a placa, aquele dispositivo oclusal que eu mostrei, a gente pode lançar mão da toxina botulínica para reduzir essa hiperatividade muscular, né? Então, são aplicados alguns pontos na região de masseter e de temporal, tá? E aí, esses pontos, eles vão ser definidos pelo seu cirurgião dentista, pelo seu médico, enfim, quem vai aplicar a sua toxina, tá? E a quantidade também é definida nessa consulta, nessa avaliação que é feita. E esses pontos vão ser aplicados e com isso a gente tem um resultado também satisfatório nessa contenção do bruxismo, tá bom? Basicamente são esses dois tratamentos que a gente tem aí disponíveis para diminuir, mas lembrando que o bruxismo não tem cura. Então, é um tratamento que é sempre contínuo. Se você faz esse dispositivo oral, você tem que estar sempre fazendo a manutenção dele. Tem uma durabilidade grande, mas tem que ser feita a manutenção, sim, como em qualquer outro tratamento. E se você faz a toxina, ou se você associa os dois, que também pode ser necessário em alguns casos, a mesma coisa. Tem que ser feita sempre a manutenção, consultas periódicas com o seu dentista, para estar sempre controlando esse bruxismo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar aqui no Instagram, que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo assim que possível. Um abraço e até o próximo vídeo.